Boa noite. Daremos início à 7ª sessão ordinária de 14 de maio de 2025. Conforme a resolução número 115, a vereadora Edna fará a leitura do trecho da Bíblia. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te apoies no teu próprio entendimento. Em todas as tuas ações, reconheça-o, e ele fará com que os teus caminhos sejam prosperados. Constatando o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 13/2025, autoria dos vereadores Dani, Tita, Renata, Creonice, Johnny e Edna. Requerimento número 13/2025. Criação de comissão especial de inquérito. Cria comissão especial de inquérito para investigar possíveis irregularidades nos contratos de dispensa de licitação número 03/2024, 04/2024 e 05/2024 da Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo. Senhor Presidente, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 54 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo, e ainda do artigo 31 da Lei Orgânica do Município de Mirassolândia, São Paulo, requeremos a criação de comissão especial de inquérito, SEI, para investigar fato determinado por prazo certo, que se regerá pelos termos que seguem. 1. Do objeto. Fica criada a comissão especial de inquérito com o objetivo de investigar indícios de irregularidade nos contratos de dispensa de licitação de número 03/2024, 04/2024 e 05/2024 na Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo. 2. Do prazo. A comissão especial de inquérito terá 90 dias de prazo para conduzir seus trabalhos, contados a partir da data da sua instalação, podendo ser prorrogado por igual período, salientando que, recebida a presença propositura, deverá ser feita sua leitura na primeira sessão camarária e, após, a mesa diretora deverá elaborar projeto de resolução para apreciação e votação pelo plenário da Câmara, contendo todos os requisitos para a sua constituição, submetendo à discussão e votação, sendo aprovado por maioria simples no regimento interno da Casa e do Decreto Federal número 201/67. 3. Dos membros da comissão. A comissão especial de inquérito será constituída por 5 vereadores que serão escolhidos por sorteio, nos termos do artigo 54, parágrafo 2 do regimento interno. 4. Das deliberações. As decisões da comissão especial de inquérito serão tomadas por maioria simples, cabendo ao presidente o voto de desempate. 5. Das sessões de depoimento. A convocação das testemunhas será promovida mediante intimação escrita, firmada pelo presidente da comissão especial de inquérito, a qual lhe será entregue pessoalmente por servidor da Câmara Municipal de Mirassolândia, que deverá colher, no averso da contrafé, a assinatura do respectivo intimado, de forma a certificar com fé pública que o original da respectiva intimação lhe foi entregue e o que inteiro teor de seu conteúdo lhe foi lido em voz alta, ou detalhará as razões da não entregue e as tentativas para localizar o destinatário. As testemunhas serão intimadas e deporão sobre compromisso, segundo as regras do Código de Processo Penal Brasileiro, inclusive se faltarem sem motivo justificado
poderão ser conduzidos coercitivamente pela autoridade competente, nos moldes do artigo 3 da Lei Federal número 1579/1952. 6. Do relatório. Caberá à Comissão Especial de Inquérito elaborar relatório circunstanciado e conclusivo dos trabalhos desenvolvidos, o qual será apresentado pelo plenário para discussão e votação, considerando-se aprovado pela maioria absoluta dos membros da Casa. 7. Dos casos omissos. Os trabalhos da comissão serão regidos supletivamente pelo regimento interno da Câmara Municipal de Mirassolândia, pela Lei Federal número 1579/52, pelo Código de Processo Penal Brasileiro, pela Constituição Federal Brasileira e demais diplomas legais pertinentes ao feito. Exposição de motivos que justificam a criação e instalação desta comissão de inquérito. Os vereadores que primeiro assinam o presente requerimento tomaram conhecimento da existência de vários fatos através dos procedimentos de número 0339 000155/2025 e 0339 000157/2025 e 0339 000156/2025, de origem da 4ª Promotoria de Justiça de Mirassol, em anexo, consubstanciados em suspeita da prática de atos ilícitos, que vão desde a contramão, a contratação, como também a execução das obras e serviços realizados com recursos públicos, tal como indícios de superfaturamentos, emissão de notas fiscais e desacordo com a realidade dos produtos efetivamente entregues pelos fornecedores. Não entrega dos materiais para referida obra, portanto, irregularidades graves, consubstanciando condutas do agente público que, à época, respondia pela gestão pública da Câmara Municipal, ferindo dispositivos legais que verbam sobre direito público indisponível, não obstante o prejuízo causado, com tais ações indevidas e ilegais ao erário. Esta conduta do gestor público, caso venha a ser comprovada no transcurso dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Inquérito, demonstrará clara afronta aos princípios norteadores dos atos da administração pública, quais seja da legalidade, do dever de prioridade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e transparência, tornando assim imperioso o agir do Poder Legislativo para fazer valer o dever de fiscalizar o orçamento e a correta e adequada aplicação dos recursos públicos, nos moldes de preconizado pelo artigo 31 da Constituição Federal. A eventual coexistência de inquérito policial ou qualquer outro meio de investigação não restringe o dever de atuação da Comissão Especial de Inquérito, sendo pertinente lembrar que esta possui poderes, no âmbito do município, próprios das autoridades judiciais. Em suma, os fatos a serem investigados, se comprovados, continuem em prática intolerável de corrupção e outros delitos definidos em lei, em relação aos quais o Poder Legislativo desse município não pode, de forma alguma, manter-se inerte ou indiferente. Pelo contrário, havendo indícios no cometimento de crime pelo administrador público municipal, imperioso é que esta casa investigue e apure adequadamente todos os fatos, de forma a dar uma resposta à ação perpetrada pelo agente infrator, apontando os responsáveis pelas ilegalidades cometidas e promovendo, por consequência, a sua responsabilização
nas esferas do direito civil e penal. A Comissão Especial de Inquérito fará produzir todas as provas em direito admitidas, sem exclusão de nenhuma, podendo citar a juntada de outros documentos, a produção de perícias técnicas especializada, a oitiva de testemunha, e tudo ou mais quanto baste para que restem comprovadas todas as ilegalidades e irregularidades cometidas pelo ex-presidente Carlos Murilo e os particulares que ele fizeram coro, no tange ao objeto a ser investigado. Mirassolândia, São Paulo, 17 de abril de 2025. Procedimento número 0339 0000155/2025. Área de atuação: patrimônio público. Tema: improbidade administrativa. Assunto: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação a princípios. Artigo 9º, 10º e 11º da LIA. Interessados: Renata Brigatti de Alavarce, Carlos Murilo dos Santos e município de Mirassolândia. Oficie-se a Câmara Municipal de Mirassolândia para prestar informações preliminares imprescindíveis sobre os fatos, nos termos do artigo 12, parágrafo único da Resolução número 1342/2021, CPJ, encaminhando o integral dos procedimentos de compra, contrato e recebimento do serviço. Deverá deliberar ainda sobre eventual abertura de procedimento investigatório próprio, notadamente para se proceder perícia independentemente a fim de se constatar irregularidades na execução do contrato. Prazo 30 dias. Procedimento número 0339 0000156. Pela ordem, senhor presidente, onde está esse inquérito que ele está lendo? Eu não tenho aqui. A vereadora. Texto original. Tá. Mas na gaveta, O diretor vai entregar a cópia. depois que já leu, a gente tem conhecimento antes da sessão. Área de atuação: patrimônio público. Tema: improbidade administrativa. Assunto: enriquecimento ilícito, prejuízo do erário e violação a princípio. Artigo 9º, 10º e 11º da LIA. Interessados: Renata Brigatti Alavarce, Carlos Murilo dos Santos e município de Mirassolândia. Oficie-se a Câmara Municipal de Mirassolândia para prestar informações preliminares imprescindíveis sobre os fatos, nos termos do artigo 12, parágrafo único da Resolução número 1342/2021, CPJ, encaminhando o integral dos procedimentos de compra, contrato e recebimento dos serviços. Deverá deliberar ainda sobre eventual abertura de procedimento investigatório próprio. Prazo 30 dias. Procedimento número 0339 0000157/2025. Área de atuação: patrimônio público. Tema: improbidade administrativa. Assunto: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação a princípio. Artigos 9º, 10º e 11º da LIA. Interessados: Renata Brigatti Alavarce, Carlos Murilo dos Santos e município de Mirassolândia. Oficie-se a Câmara Municipal de Mirassolândia para prestar informações preliminares imprescindíveis sobre os fatos, nos termos do artigo 12, parágrafo único da Resolução número 1342/2021, CPJ, encaminhando o integral dos procedimentos de compra, contrato e recebimento do serviço. Deverá deliberar ainda sobre eventual abertura de procedimento. Pela ordem, senhor presidente.
Dá para parar um minutinho e a gente quer cozinhar? 3 minutinhos, Acabou já. pode ser? Mas Presidente, esse requerimento foi protocolado há dias, estava aqui na Câmara, tá? Se tivesse interesse, poderia procurar. Tenho certeza que o Murilo recebeu, o vereador Murilo, tá? Eu acho que não tem necessidade. O vereador tem que vir se preparar para a sessão. Não pode chegar aqui na hora e querer ver documento. Eu acho que isso aqui está disposto. Eu não sei o dia, mas eu já vi na minha gaveta e vi que estava aqui fazia dias. Então, acho que se é de interesse, deveria ter procurado antes, não na hora da sessão. Pela ordem, senhor presidente. Esse requerimento foi protocolado dia 17 e eu tive acesso na segunda-feira. E isso que o vereador Dani está lendo não está na minha gaveta e não está na gaveta da vereadora Regina, tá? Mas pode continuar lendo, vereador. Para mim não há problema nenhum, tá bom? Por mim pode continuar lendo sim, sem problema. Segue a leitura, primeiro secretário. Acabou. Sobre eventual abertura de procedimento investigatório próprio, prazo 30 dias. Pela questão de ordem, o nome do promotor que solicitou? Érico William Alves de Stefani. Coloque em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Essa denúncia teve de autoria da vereadora Renata, no MP. Eles encaminharam para mim para dar explicação. Em nenhum momento isso virou inquérito ainda. A gente está no prazo de fazer a nossa defesa de todas as alegações que ela tem, dúvidas, né, como fiscalizadora do Legislativo, e a gente está reunindo todas as provas, as defesas, para encaminhar para a Justiça e esclarecer, né? E, posteriormente, isso foi protocolado, esse requerimento aqui dessa CI. Eu quero dizer que estou a favor, vou aprovar, porque eu não temo, quem não teme não deve, tá? Eu só peço para que os vereadores Coquinha, Dani, Edna e Tita, cuidado para vocês não ser massa de manobra. Esse requerimento foi protocolado dia 17. Vocês todos têm acesso a mim, poderia ter conversado comigo perguntando o que está acontecendo, eu explicaria na melhor boa vontade. Acredito no trabalho de vocês, né? A gente sabe que aqui existem interesses políticos, né? É claro, é visível isso. Então, que venha a investigação. Mais do que ninguém, eu quero essa investigação agora, porque o meu nome vale mais do que qualquer coisa, né? Fui 2 vezes presidente aqui nessa casa. Conseguimos muitas coisas, avançamos muito. No meu primeiro mandato, conseguimos adquirir aquele carro com a economia que nós fizemos aqui, que hoje todo mundo viaja, busca recurso. No meu segundo ano, conseguimos mudar toda a transmissão aqui da TV Câmara, né? Computador de última geração, né? Esse computador aqui faz até transmissão ao vivo, até da Globo, se precisar. Por isso que e tudo que é bom tem valor. Conseguimos fazer aquela garagem onde hoje o carro não toma sol, uma garagem bonita esteticamente, que era que eu tinha cuidado. A gente sabe que tinha os problemas dos gatinhos ali, mais de 30 gatos que a gente conseguiu resolver e não atrapalhar a vida dos gatos também. E a questão da infiltração que tinha aqui na Câmara, né? 2 semanas antes de fechar o ano, veio uma chuva que não parou, 2 semanas seguidas chovendo. Eu e o nosso diretor da Câmara aqui, o Silas Facchini, conversei com ele, falei, Silas, não vai dar para a gente terminar a obra. Já estava encaminhado para o João assumir a presidência, já estava conversado. Falei, João, a gente não vai conseguir. Ou não, a gente termina depois, não tem problema, entendeu? E assim foi. Depois que terminou, depois que passou o ano, a empresa veio e terminou, concluiu, pelo menos eu achei que concluiu a obra. Se está faltando alguma coisa, estou com vocês para cobrar a empresa, com certeza, tá? Então, assim, gente, eu quero deixar claro que eu estou aqui para tirar todas as dúvidas, esclarecer tudo que for possível, porque quem não deve não teme. E eu até agradeço, né, até parabenizo essa Câmara, porque é uma Câmara que gosta de investigar.
Então, se tiver mais situações, precisa ser investigada, tanto no executivo como no legislativo, vamos acompanhar essa situação aqui de todo mundo se unir e investigar. E é isso que eu tenho para falar, não devo, vamos investigar, voto a favor também, e obrigado, presidente. Primeiramente, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, aos nobres vereadores. Eu gostaria só de salientar ao vereador Murilo que, assim, eu não tenho absolutamente nada particular contra, absolutamente. O que eu estou fazendo aqui é porque, assim, eu achei os valores abusivos e fui atrás para saber. E, assim, está dentro do que a gente pode fazer, ou deve fazer, né, que é fiscalizar. Então, assim, não tem nada demais. Eu acredito que se o senhor esclarecer, vai estar tudo bem, tem vida que segue, entendeu? Assim como foi investigada também sobre o rodeio. Vocês pediram 10 vezes as coisas do rodeio. E tudo bem, está no direito. Não houve problema algum, entendeu? Então, acho assim que a gente não deve partir pela questão particular da coisa, de forma alguma. Porque eu não tenho nenhuma para denegrir a sua imagem ou alguma coisa do tipo. De forma alguma. Eu não tenho isso com o senhor. Mas, assim, é um dever nosso de fiscalizar, é um dever nosso de ver aonde que foi colocado o dinheiro público. Então, assim, é só esclarecimento mesmo. E a via que a gente tem é através do Ministério Público. Eu fiz por esse caminho, porque eu acho que é o correto, para a gente deixar tudo legalizado e tudo certo, por escrito. Mas, assim, ressalto novamente, não tem nada de denegrir a imagem de ninguém. Com relação à questão política, eu sofri 4 anos o ano passado, no outro mandato, com relação a isso. Haverá sempre. Mas tudo bem, faz parte da política e é isso aí. A gente tem que saber levar a coisa. Mas era só isso que eu queria falar mesmo. É apenas um esclarecimento. Eu não estou acusando o senhor de nada. Eu estou pedindo esclarecimentos de como foi gasto, sobre os valores que eu achei abusivo. É sobre isso. Obrigada, presidente. Tom de ordem também. Todo mundo sabe o que eu vi aqui há 2 anos, né? Como se fala, perseguição. Eu tive, graças a Deus, conseguimos. Aqui é um caso que o promotor precisa ser investigado. Inclusive, deu prazo de 30 dias para a Câmara tomar providência. A vereadora Renata fez a denúncia, né, com 3 orçamentos, a situação do computador, a situação da cobertura e a situação da garagem. E o promotor viu irregularidade nas 3 denúncias e pediu para a Câmara tomar providência e instaurar, né, no caso, uma SEI, para tomar as providências. O que vamos estar fazendo? O vereador vai ter total liberdade para se defender. Ninguém está aqui para acusar ninguém está aqui para condenar ninguém. Estamos cumprindo uma ordem judicial, correto? Vamos levantar, procurar as empresas que realizaram, vamos procurar peritos, como o juiz determina, o promotor determina, vamos ouvir a parte, vamos, eu não sei, porque vai ser sorteio, às vezes eu nem participo. Eu tenho certeza que a comissão que for montada aqui vai trabalhar na forma certa, para, se for culpado, vai ser julgado, se não for, vai ser inocentado. E eu tenho certeza, como o vereador falou, está tranquilo, vai votar favorável. Então, aqui a gente apenas está cumprindo a determinação judicial que a Câmara tem que tomar providência. Certo? Não é nada pessoal, estamos cumprindo a função de vereador, como vocês, há 2 anos atrás, também cumpriram de vocês. Pela ordem, senhor presidente, eu só quero construir um ponto que o vereador falou, que foi uma ordem judicial. Ele simplesmente está pedindo uma explicação, não abriu o inquérito policial ainda, não foi aberto. Ele ainda vai receber isso para analisar. Então, veja bem, foi isso bem que você falou, vereador. Ele pediu para a Câmara colher a documentação e mandar informações. Não mandou para abrir CI. CI foi o pedido dos vereadores, vamos deixar claro isso. E pediu para que as partes, no caso, no qual eu era presidente na época, e as empresas, explicações. Então, explicações. Tanto é que a gente pediu prazo para estar encaminhando essas explicações, então nem inquérito foi aberto ainda. Só queria deixar claro isso aí. Não foi nem ordem judicial, não tem isso. Obrigado. Tá? Existem várias formas da Câmara investigar. Uma delas é através da montagem de uma CI. Foi o que nós sentamos e decidimos elaborar essa CI para investigar. E vamos ter poder para contratar perito, vamos ter dinheiro, vamos ter recurso
para analisar e para não penalizar, para ver o que é, avaliar o que é o correto. Coloca em votação. Aprovado por 8 votos. Solicito a segunda secretária que faça a leitura do requerimento número 15/2025, autoria da vereadora Regina. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a vereadora que este escreve, com assento nesta Casa de Leis, amparados nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, vem perante a excelentíssima chefe do Poder Executivo requerer a troca da lixeira que fica localizada de frente à propriedade dos herdeiros do Nelson Pavanetti, ou seja, na bifurcação que liga o aterro sanitário com a granja Ovos da Terra. Justificativa. É do conhecimento de todos que a lixeira localizada no endereço supramencionado está toda danificada e sem nenhuma serventia, deixando o lixo exposto ao tempo, propiciando a criação de animais peçonhentos, baratas e ratos. Os munícipes preocupados procuraram por essa vereadora solicitando providências junto ao Poder Executivo, questionando quanto à possibilidade da Prefeitura, através do setor competente, executar a troca da lixeira do local. Assim, clamamos a Vossa Excelência pelo atendimento do pedido em forma de requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 12 de maio de 2025. Regina Aparecida da Silva Costa, vereadora. Coloca em discussão. Presidente, proprietários, aliás, uma das proprietárias que mora, ela chegou até mim e demais proprietários reuniram e pediram para que ela viesse falar com a vereadora se há possibilidades, né, pedindo de trocar dessa lixeira, ela está toda deteriorada. Realmente está mesmo. Com isso, o que ela, a proprietária que mora em frente à lixeira, ela disse o seguinte, que os cachorros, eles circulam e eles estão levando o lixo todinho, né, principalmente para a casa dela, que é o local mais perto. Então, a gente pede apoio aos pares para que votem, para que o Poder Executivo coloque ali uma lixeira nova para beneficiar esses moradores ali da zona rural. Muito obrigada. Coloca em votação. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 16/2025, autoria da vereadora Regina. Requerimento número 16/2025. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a vereadora que neste subscreve, com assento nesta Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do requerimento interno, vem perante a excelentíssima chefe do Poder Executivo requerer que encaminho à Secretaria da Saúde estude a possibilidade de priorizar a fila para a realização de exames de acordo com o horário de trabalho dos pacientes. Justificativa. Sabemos que muitos munícipes precisam perder dia de trabalho para realizar os exames nos postos de saúde. Assim, em nome destes, suplicamos para que a Secretaria de Saúde estude a possibilidade de realizar os exames fora do horário de trabalho, seja antes ou no final da tarde. Em consideração aos trabalhadores que já estão algum problema de saúde e precisam no posto médico, solicitamos a sensibilidade desse poder público
para que estudem uma alternativa para a realização de tais exames fora o horário normal de trabalho. Assim, clamamos a Vossa Excelência pelo atendimento do pedido em forma de requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 12 de maio de 2025. Regina Aparecida Silva Costa, vereadora. Coloco em discussão. Pela ordem, senhor presidente, esse requerimento aqui também, ele já está bem, a escrita dele está bem. Se tem uma que se possibilite, que se estude uma alternativa. O que acontece? Eu mesmo já passei por isso. Como o requerimento já está dizendo, tem pessoas que, para tirar o sangue, tem um horário. E esse horário, muitas das vezes, coincide com o horário de trabalho do funcionário já estar na empresa. Outro dia, o que me chamou a atenção? É que eu estava lá e conversando sobre isso, um usuário, ele disse assim para mim, né, que ele poderia ter outras formas, porque ele estaria ali, indo para Rio Preto trabalhar, porque muitos têm veículo próprio, outros não têm, e ele estaria chamando Uber para estar levando ele, para ele não estar perdendo o dia. Então, que a secretária, eles se reúnem lá e vê uma possibilidade para uma troca de horário, para fazer de uma forma preferencial desses usuários que trabalham, que presta trabalho fora, ou até mesmo aqui, né, que cumpre horários. Questão de ordem, senhor presidente. A vereadora falou, né? Eu só vou justificar que eu trabalho na área regulação, a questão que ela citou, exame de sangue. O município não possui laboratório próprio. Então, a gente tem que coletar esse sangue e mandar para laboratório, ou seja, em Bálsamo, Tanabi, Mirassol, que é o laboratório São José, e muitos vão para o HB. Existem regras pelo SUS. Só recebe esse material pela parte da manhã. Então, o que acontece ali? A gente dá prioridade, né? Nessa a coleta às 7 horas, prioridade que isso é regra. Idoso, gestante, né? Primeiro horário, 7 horas, e depois a sequência, 7h30. E ali se fornece também o atestado de comparecimento, né? Não só estou justificando nada contra o requerimento da vereadora, totalmente no direito dela, estou justificando porque eu trabalho ali no local e sei a situação atual. Pode se estudar, fazer um corujão, uma coisa assim, mas no momento a situação é essa. Só estou justificando, concordo, o requerimento da vereadora está totalmente no direito. Estou justificando o que acontece no dia de hoje. Gente, pela ordem, aqui já está dizendo bem, para quem entende, estudem uma alternativa. Sabe das condições, como que é, mas nada que não possa estudar e poder ter uma prioridade diferente para esses usuários. Coloque em votação. Aprovado. Solicito à segunda secretária que faça a leitura do requerimento número 17/2025, autoria da vereadora Regina. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a vereadora que subscreve, com assento nesta Casa de Leis, amparados nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, vem, perante a excelentíssima chefe do Poder Executivo, requerer que viabilize a possibilidade de realizar convênio com clínicas oftalmológicas para atendimento a pacientes hipossuficientes, ou seja, pessoas que não têm como pagar as custas de consultas médicas em clínicas particulares. Justificativa. A realização do convênio tem como objetivo de efetivar parceria entre o poder público e privado. Assim, ajudará a desafogar o número de consultas na rede pública, contribuindo para o atendimento mais rápido ao paciente.
Obviamente, que o correto seria que todos tivessem atendimento na rede pública de forma ágil e eficiente. Mas, infelizmente, o sistema de saúde pública no Brasil é precário e alternativas paliativas devem ser adotadas com políticas públicas para minimizar o problema. Assim, clamamos a Vossa Excelência pelo atendimento do pedido em forma de requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 12 de maio de 2025. Regina Aparecida da Silva Costa, vereadora. Coloque em discussão. Ordem, senhor presidente. Aqui também. Eu me coloquei tá fazendo esse requerimento baseado na. Nós sabemos que ela é muito grande. Se uma possibilidade de convênio, né, essas clínicas oftalmológicas, ajudaria muito, né, a desafogar, a minimizar os casos que nós temos na nossa saúde. Então, eu gostaria de estar pedindo aqui o apoio de vocês, que tem esse olhar também da caso da nossa cidade, atento nas demandas e pedir, com muito cuidado, para que a gente possa entender a qualidade, né, do atendimento e nessas clínicas cirúrgicas que faz de convênios, e aí possibilita. Tem exames, a gente tem uma fila bem grande aqui de exames, consultas e de pequenas cirurgias, que é da catarata. Então, essa possibilidade de convênio com essa clínica, com clínicas, ia ajudar muito a demanda da nossa cidade, do nosso município. Ajudar bastante esses usuários. Então, se isso fosse possível, seria muito bom para a nossa cidade. Muito obrigada. Coloque em votação. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 11/2025, autoria do Executivo. Projeto de lei número 11/2025. Dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico no município de Mirassolândia e da outras providências. A prefeita municipal de Mirassolândia, Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, comarca de Mirassol, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Diário Oficial Eletrônico do município de Mirassolândia, nos termos do artigo 80 da Lei Orgânica do município, com a finalidade de assegurar os cumprimentos dos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência na administração pública. Artigo 2º. O Diário Oficial Eletrônico será um meio oficial de publicação e divulgação dos atos do Poder Executivo, bem como de informações de caráter educativo, informativo ou de orientação social, observando o disposto do parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. O Diário Oficial Eletrônico será veiculado exclusivamente por meio digital no site oficial da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, www.mirassolandia.sp.gov.br, na rede mundial de computadores, observando os princípios da celeridade, economidade, transparência, responsabilidade ambiental e amplo acesso à informação. Artigo 4º. A publicação dos atos oficiais do Diário Oficial Eletrônico deverá observar os requisitos de autenticidade, integridade e validade jurídica,
conforme a legislação federal vigente, especialmente o disposto do artigo 1º da medida provisória número 2200/2, de 24 de agosto de 2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, IPC Brasil. Parágrafo único. As edições do Diário Oficial Eletrônico deverão ser certificadas digitalmente, por meio de certificado emitido por autoridade certificadora credenciada. Artigo 5º. Considera-se como a data de divulgação a data da edição do Diário Oficial em que o ato for publicado, sendo considerada como data oficial de publicação o primeiro dia útil subsequente. Artigo 6º. O Diário Oficial Eletrônico do município poderá ser publicado em qualquer dia da semana, conforme a necessidade da administração pública, tendo suas edições numeradas em algarismos arábicos, com páginas igualmente numeradas sequencialmente e datadas. Parágrafo 1º. Sempre que houver necessidade ou conveniência administrativa, poderá ser publicada edição extra do Diário Oficial Eletrônico. Parágrafo 2º. Cada edição conterá, no mínimo, uma página, não havendo limite máximo, devendo as páginas ser organizadas em ordem sequencial. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Mirassolândia, 17 de abril de 2025. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Exposição de motivos. Senhores vereadores, apresentamos a elevada apreciação desta Casa Legislativa o presente projeto de lei, que propõe a criação do Diário Oficial Eletrônico no município de Mirassolândia, como meio oficial de publicação e divulgação dos atos administrativos do Poder Executivo Municipal. A proposta visa atender aos municípios constitucionais da publicidade, eficiência e transparência, assegurando maior acessibilidade às informações públicas, com menor custo operacional. A substituição da forma impressa pela versão eletrônica dos atos oficiais está em consonância com os avanços tecnológicos e com a realidade da administração pública contemporânea, sendo uma medida que proporciona celeridade, responsabilidade ambiental e redução de despesa, sem comprometer a legalidade e a validade dos atos administrativos. A adoção do meio eletrônico com certificado digital garante autenticidade, integridade e validade jurídica das publicações, em conformidade com a legislação federal vigente, especialmente a medida provisória número 2200-2/2021, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, IPC Brasil. Vale ressaltar que a iniciativa está prevista no artigo 80 da Lei Orgânica do Município e está alinhada às práticas adotadas por diversos entes federativos que já instituíram seus diários oficiais eletrônicos, promovendo maior eficiência na comunicação institucional e ampliando o acesso da população aos atos da administração pública. Diante da relevância da matéria e dos benefícios esperados com sua implementação, requer-se a tramitação e aprovação do presente projeto de lei por este egrégio Poder Legislativo. Mirassolândia, 17 de abril de 2025. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita de Mirassolândia. Encaminho para a ordem do dia.
Solicito a segunda secretária que faça a leitura do projeto de lei complementar número 07/2025, autoria do Executivo Municipal. Atualiza os valores da referência 1 a 8 da escala de vencimentos dos servidores da administração direta do Poder Executivo Municipal, assegurando o cumprimento do salário mínimo nacional e da outras providências. A prefeita municipal de Mirassolândia, Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam atualizados os valores das referências 1 a 8, na escala de vencimentos aplicáveis aos servidores da administração direta da Prefeitura Municipal de Mirassolândia, de forma que a referência 1 passe a corresponder ao valor de R$ 1.518, em conformidade com o salário mínimo nacional vigente, preservando-se os percentuais de evolução entre essas referências, conforme tabela constante no anexo 1 desta lei complementar. Artigo 2º. O quadro de referências alterado por esta norma está descrito ao anexo 1, que passa a integrar a presente lei, bem como o anexo 2, que trata a previsão de impacto orçamentário financeiro, nos termos dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de maio de 2025, em observância ao princípio da legalidade e à previsão expressa na legislação orçamentária municipal. Mirassolândia, 9 de maio de 2025. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita municipal. Anexo 2. Estimativa do impacto orçamentário financeiro. Em cumprimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar número 101/2000, esta estimativa trata de apurar o impacto causado pelo aumento de despesa gerada pela seguinte proposição: empregados de provimento efetivo. A estimativa prevê os seguintes gastos para cada exercício: 1. Premissas e metodologia de cálculo. Para a apuração dos resultados expostos nessa estimativa, foram consideradas as seguintes informações: as previsões das receitas foram estimadas com base na evolução dos exercícios anteriores, em conformidade no artigo 30 da Lei Federal, número 4.320/64, previstas na LOA e no PPA vigentes. A previsão de impacto orçamentário financeiro anual é de R$ 334.410,43 para o primeiro ano, R$ 501.615,64 para o ano de 2026 e R$ 501.615,64 para o ano de 2027. Apuração, segundo, a apuração de evolução da receita e receita corrente líquida. Pelos valores previstos na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual em vigência, temos a seguinte previsão orçamentária. Receita prevista para 2025, 38 milhões. Receita prevista para 2026, 40 milhões,
660 mil. Receita prevista para 2027, R$ 43.506.200. Impacto trienal estimado. Valor da despesa no primeiro exercício, R$ 254.151,92. Impacto sobre o orçamento do primeiro exercício, 0,67%. Valor da despesa no segundo exercício, R$ 380.227,88. Impacto sobre o orçamento do segundo exercício, 0,94%. Valor da despesa no terceiro exercício, R$ 380.227,88. Impacto sobre o orçamento do terceiro exercício, 0,88%. Diante das demonstrações acima, conclui-se que o presente gasto dispõe de suficiente dotação de firme e consistente expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações da Lei Orçamentária Anual, do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando que não afetará o equilíbrio da gestão fiscal do município. Tampouco resultará em excesso dos limites de gastos. Mirassolândia, 9 de maio de 2025. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Exposição de motivos. Nobres vereadores, encaminhamos a apreciação desta holenda Câmara o presente projeto de lei complementar, que tem por finalidade a atualização das referências salariais 1 a 8 da escala de vencimentos dos servidores da administração direta do Poder Executivo Municipal de Mirassolândia. A proposta tem como fundamento o disposto do artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o direito de uma remuneração nunca inferior ao salário mínimo nacional, bem como os princípios da legalidade, moralidade e dignidade da pessoa humana. No atual quadro de vencimentos vigente, as referências 1 a 8 encontra-se com valores inferiores ao salário mínimo nacional estabelecido para o exercício de 2025, o que exige de forma imediata a adequação legal para evitar ofensa ao ordenamento jurídico e garantir o respeito aos direitos fundamentais dos servidores públicos municipais. Dessa forma, o presente projeto ajusta os valores das referências mencionadas, elevando a referência 1 ao valor de R$ 1.518, com manutenção proporcional dos índices de progressão entre as demais referências até a 8. Ressalta-se que o reajuste é necessário e obrigatório por força de norma constitucional. A medida conta com adequada previsão orçamentária e demonstração do impacto financeiro, conforme os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estando compatível com o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA.
considerando a urgência e a relevância da matéria, bem como seu caráter estritamente corretivo e constitucional, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a célere aprovação deste projeto, assegurando o cumprimento da legislação federal e a valorização do servidor público municipal. Mirassolândia, 9 de maio de 2025. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Encaminho para a ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 02/2025, autoria do vereador Johnny. Projeto de resolução número 02/2025, em 4 de abril de 2025. Ementa. Denomina de sala de reuniões Saulo Marques da Silva. A sala de reuniões, localizada na Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo, dá outras providências. O vereador Ronaldo de Oliveira Santos, Johnny, no uso de suas atribuições, apresenta para apreciação desta Casa de Leis projeto de resolução nos seguintes moldes. O presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica oficialmente denominada de Sala de Reuniões Saulo Marques da Silva, a sala de reuniões localizada na Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo. Artigo 2º. O Poder Legislativo deverá providenciar a identificação do próprio destacado nesta resolução, constando placa de sinalização ou letreiro, com o nome completo do homenageado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo, 4 de abril de 2025. Ronaldo de Oliveira Santos, Johnny, vereador. Justificativa. O presente projeto de resolução busca homenagear o saudoso colega Saulo Marques da Silva, o qual foi vereador na legislatura 2001/2004, na presente Casa de Leis. Diante de tudo isso, nada mais justo do que eternizar esta homenagem no local onde ele lutou tanto pela população desse município, sendo estas as justificativas para denominar a sala de reuniões da Câmara Municipal como Saulo Marques da Silva. Demais argumentos serão apresentados em plenário. Mirassolândia, São Paulo, 4 de abril de 2025. Ronaldo de Oliveira Santos, Johnny, vereador. Encaminho para a ordem do dia. Neste momento, informo a todos que, em razão do requerimento número 13/2025, aprovado por 8 votos favoráveis, que solicita a criação de uma comissão especial de inquérito, CI, para investigar fatos determinados por prazo certo. Informe dispositivo do artigo 54, parágrafo 2º, do inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal, será realizado o sorteio dos 5 membros por composição de referida comissão. Ressalta-se que serão descartados os vereadores que estejam impedidos de participar desta comissão. Convido os vereadores para conferir os nomes.
Cuida a Letícia para fazer o sorteio aqui. Vereador Tita. Vereadora Renata. Vereadora Edna. Vereador Dani. Vereadora Regina. Informo que os membros sorteados deverão reunir-se durante o intervalo desta sessão legislativa para definir a presidência e o relatório da comissão. Não havendo mais nada, não havendo mais matéria no expediente, suspendo a sessão por 3 minutos para o início da ordem do dia.
comissão ficou composta da seguinte forma: presidente, Renata; relator, Dani; membro, Regina; membro, Edna; membro, João Vanderlei. Reiniciando os trabalhos, solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Adriano, presente. Carlos Murilo. Presente. Cleonice Antônia. Edna Maria. Presente. João Batista. Presente. João Vanderlei. Regina Aparecida. Presente. Renata Brigatti. Presente. Johnny. Presente. Havendo quórum, declaro aberto a ordem do dia. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de resolução número 02/2025. Projeto de resolução número 2/2025, em 4 de abril de 2025. Ementa. Denomina de sala de reuniões Saulo Marques da Silva a sala de reuniões localizada na Câmara Municipal de Mirassolândia, São Paulo, e da outras providências. Coloco em única discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Senhor presidente. Boa noite a todos os presentes. Em nome do vereador, ex-vereador Vaildo, né? Cumprimento todos os presentes, cumprimento quem nos assiste pelas redes sociais. Esse projeto, nada do que, né, mais que merecido. Acho que todo mundo aqui conviveu com o Saulo, sabia o quanto ele era apaixonado pelo legislativo, pela essa Câmara. Então, é uma simples homenagem, mas eu tenho certeza que, né, para a vida toda ele vai ser lembrado, né? As gerações que vierem aí vai procurar saber quem que era o Saulo. E vamos ter orgulho de estar falando, contando a história de uma pessoa ímpar, né? Que amava Mirassolândia como poucos. Então, peço o apoio dos nobres, né? Para que esse projeto de resolução seja aprovado e que o presidente cumpra com o determinado. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem não estiver que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 09/2025 e do parecer das comissões. Projeto de lei número 9/2025, de 27 de março de 2025. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Mirassolândia. Parecer. Comissão Justiça e Redação. Projeto de Lei número 9/2025. Ementa. Institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Mirassolândia. Poder Executivo Municipal. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação se reuniu com a finalidade de apreciar o projeto de lei municipal número 9/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal e emissão de parecer quanto à matéria em questão. Trata-se de projeto de lei de autoria da senhora Prefeita Municipal, que visa institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Mirassolândia. O projeto veio acompanhado de justificativa. Parecer dos relatores. No tocante à competência legislativa, destacamos que, por forças dos incisos 1 e 2 do artigo 30 da Constituição Federal, os municípios foram dotados de autonomia legislativa, que vem
consubstanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Assim, não há que se falar em nenhum vício de iniciativa. Pois bem, compete a esta comissão pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa no aludido projeto de lei. Assim, da análise da proposta, não constatamos óbice. Portanto, verificando que o referido projeto está de acordo com o regramento legal, recomendamos a sua discussão e aprovação. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação vota com o parecer do relator. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Mirassolândia, 14 de maio de 2025. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente, Ronaldo de Oliveira Santos. Relator, Carlos Adriano dos Santos Malone. Membro, João Vanderlei Gonçalves. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura da ementa do projeto de lei número 11/2025 e do parecer das comissões. Projeto de lei número 11/2025. Dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico no município de Mirassolândia e da outras providências. Comissão: Justiça e Redação. Projeto de lei número 11/2025. Ementa. Dispõe sobre a criação do Diário Oficial Eletrônico no município de Mirassolândia e da outras providências. Autoria: Poder Executivo Municipal. Relatório: a Comissão de Justiça e Redação se reuniu com a finalidade de apreciar o projeto de lei municipal número 011/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal e emissão de parecer quanto à matéria em questão. Trata-se de projeto de lei da autoria da senhora prefeita municipal, que visa a criação do Diário Oficial Eletrônico no município de Mirassolândia, nos termos do artigo 80 da Lei Orgânica do município, com a finalidade de assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência na administração pública. O projeto veio acompanhado de justificativa. Parecer dos relatores. No tocante à competência legislativa, destacamos que, por forças dos incisos 1 e 2, no artigo 30 da Constituição Federal, os municípios foram dotados de autonomia legislativa, que vem substanciada na capacidade de legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual no couber. Artigo 30. Compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Assim, não há que se falar em nenhum vício de iniciativa. Vale ressaltar que a presente inovação legislativa municipal vem sendo adotada em diversos municípios do Brasil. Pois bem, compete a esta comissão pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do aludido projeto de lei, assim da análise da proposta, não constantes óbice. Portanto, verificando que o referido projeto está de acordo com o regramento legal, recomendamos a sua discussão e aprovação. Parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação
Vota com o parecer do relator. Sala das comissões da Câmara Municipal de Mirassolândia, 14 de maio de 2025. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente, Ronaldo de Oliveira Santos. Relator, Carlos Adriano dos Santos Malone. Membro, João Vanderlei Gonçalves. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da emenda do projeto de lei complementar número 07/2025 e do parecer das comissões. Projeto de Lei Complementar número 7, 2025. Atualiza os valores das referências 1 a 8 da escala de vencimento dos servidores da administração direta do Poder Executivo Municipal, assegurando o cumprimento do salário mínimo nacional e da outras providências. Parecer conjunto. Comissão Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Complementar número 7/2025. Atualiza os valores das referências de 1 a 8 da escala de vencimentos dos servidores da administração direta do Poder Executivo Municipal, assegurando o cumprimento do salário mínimo nacional e da outras providências. Autoria: Poder Executivo Municipal. Relatório. As comissões de Redação, Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento se reuniram com a finalidade de apreciar o projeto de Lei Municipal número 7/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, e emissão de parecer quanto à matéria em questão. O projeto veio acompanhado de justificativa, quadro de referência dos empregos públicos e estimativa do impacto orçamentário financeiro. Parecer dos relatores. O projeto de lei visa alterar os valores das referências de 1 a 8 da escala de vencimentos dos servidores da administração direta do Poder Executivo Municipal, assegurando o cumprimento do salário mínimo nacional e da outras providências. No tocante à competência legislativa, dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica do Município. Artigo 38. Compete exclusivamente ao prefeito a iniciativa de projetos de leis que disponham sobre 1. Criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica, bem como fixação da respectiva remuneração. Assim, não há que se falar em nenhum vício de iniciativa. Pois bem, compete a esta comissão pronunciar-se sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do aludido projeto de lei. Assim, da análise da proposta, não constatamos óbice. Portanto, verificando que o referido projeto está de acordo com o regramento legal, recomendamos a sua discussão e aprovação. Parecer das comissões. As comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento votam com o parecer dos relatores. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Mirassolândia, 14 de maio de 2025. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Presidente, Ronaldo de Oliveira Santos. Relator, Carlos Adriano dos Santos Malone. Membro, João Vanderlei Gonçalves. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidente, Renata Brigatti Alavarce. Relatora, Cleonice Antônia da Silva. Membro, Carlos Murilo dos Santos. Coloque em primeira discussão. Quem desejar pode usar a palavra. Ordem, senhor presidente. Só lembrando, né, que isso aqui é uma adequação que o Executivo está fazendo, né? As referências de 1 a 8 estavam abaixo do salário mínimo. E a Prefeitura já vinha custeando isso, porque, conforme a Constituição, ninguém pode receber abaixo do mínimo. Então, ela está fazendo a adequação
a diferença de 1 a 8, né? Dando os aumentos, né? Com a referência 1 igualando ao mínimo, e as demais, sempre a diferença que teve. E futuramente, imagino que na próxima sessão, já deve estar vindo o projeto de lei para dar aumento geral, né, para todos os funcionários. Então, isso é uma adequação que ela está fazendo para, de fato, as categorias de 1 a 8 ter um aumento real no salário, né? Porque sempre estava tendo 5%, 4%, e as categorias de 1 a 8 sempre ficava defasada. Então, ela está fazendo, o executivo fazendo a adequação, que quando vier o aumento real de todos os servidores, essas categorias realmente tenham um aumento que, né, seja percebido. Então, às vezes pode falar, mas só deu aumento, né? Não, isso é só uma adequação das categorias. Futuramente, imagino que na próxima sessão já deve estar vindo o reajuste para todos os funcionários. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores e aos demais que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu mesma voto a favor desse projeto, porque ele corrige uma situação injusta, né, com os servidores de várias classes trabalhistas, né, que estavam ganhando abaixo do salário mínimo. Essa proposta é fruto de muitas conversas que eu mesma, em particular, tive com a prefeita. Fui várias vezes no gabinete dela, foram várias idas e voltas, cobrando essa melhoria. Eu acho que é de direito, né? Como o nobre colega falou, é uma coisa que tinha que ser ajustada, né, para chegar ao nível de um salário decente para cada categoria. Então, eu fico feliz, né, pelo executivo ter atendido essa situação, né, de ter entendido a importância, né, enviando esse projeto para votação. É uma vitória, né, para os servidores que fazem parte dessas classes menos favorecidas. Então, como exemplo, né, os trabalhadores do braçais, do barracão, é um serviço árduo, sol a sol, debaixo de chuva, mesmo nos feriados, né, eles trabalham. Dia 1º de janeiro, inclusive, eles trabalharam. Então, é uma coisa que eu acompanho desde a época do meu falecido marido, que são pessoas que não medem esforços para trabalhar pelo município, para deixar a cidade limpa, fazerem o que é possível para Mirassolândia seguir em frente, pelo menos com as ruas limpas, né, tudo certinho, tudo organizado. Então, eu agradeço, né, a prefeita por ter seguido, mandado esse projeto para votação, para que os menos favorecidos, né, fossem citados nesse projeto, que fosse, eu espero também, né, e tenho certeza que, né, é aprovado, e eles vão agora ter um salário um pouco mais decente, né, e a categoria deles não ajuda muito, e isso não é só aqui em Mirassolândia, isso é uma coisa geral, né, em todos os lugares. É lógico que quem tem mais estudos podem ter um trabalho melhor, são mais valorizados na questão do salário e não na questão de serem pessoas que trabalham e merecem, né, ter um salário decente. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria aqui de, né, parabenizar aí o executivo, porque eu acredito que aqui todo mundo, né, acompanha, queria essa mudança, né, e apesar deles já estarem recebendo o salário mínimo, porque ninguém pode receber menos que o salário, porém, agora vai estar na carteira o valor de salário. Então, acho que é muito importante isso. Acho que todo mundo aqui já conversou sobre isso, já debateu com a prefeita em reuniões ou particularmente no gabinete. Então, acho que é uma conquista, sim, de todos nós, do Executivo, do Legislativo, de todos nós que queremos o bem e sempre estamos olhando, né, fazendo o possível aí para o nosso funcionalismo público. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de falar também
Eu sou da seguinte forma: quando tem que parabenizar, a gente parabeniza. E, como a vereadora Renata disse, tem 12 anos para 13 que eu estou aqui, então tem 12 anos que isso está em discussão, tanto com o gabinete quanto com requerimentos. Eu tenho inúmeros requerimentos pedindo para que, né, isso acontecesse. E graças a Deus chegou. A gente sabe que não é o tudo, né? Poderia ter mais, mas é as condições que hoje nosso município se dispõe. Mas louvável por isso. Parabéns e que todos ganham. Não? A gente que ganha, que está aqui se colocando, né, à disposição, a batalhando, a conversando, a articulando. E hoje a gente tem essa conquista. Né? E acredito que nós vamos ter muito mais nessa questão de valores, né? Salários, referência a salários dos nossos funcionários públicos. Afinal de contas, são eles que regem toda a cidade. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Né? E nem o executivo também trabalhando, executando. Então, eu gostaria de deixar, né, essa fala minha aqui registrada. Muito obrigada. Coloque em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se manifeste. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, convoco o senhor vereador para uma sessão extraordinária logo após o término desta, para apreciação dos projetos de lei número 09 e número 11. Também o projeto de lei complementar número 07. Declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode usar a palavra. Pela ordem, senhor presidente, eu recebi uma moção lá da Câmara Municipal de Caçapava. Então, ele vem através de um ofício. Eu gostaria de estar usando a tribuna para poder ler o ofício que eu recebi. Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente, João, eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, a diretora, e gostaria também de cumprimentar todos os vereadores presentes, os que estão aqui se assistindo a sessão presencial, o esposo que está aqui, acho que pela primeira vez, depois de muitos anos, mas seja sempre muito bem-vindo a esta casa do povo. Eu gosto sempre de ver ali, acho muito bonito a Ângela, sempre aqui junto com o esposo. Então, parabéns, viu, Dani? Acertei, Dani. Eu gostaria de dizer, e você também, que está sempre aqui, eu vou citar eu uso você, falar você, né, no particular, na rua, a irmã Mirelli, né, a nora da nossa vereadora, né, a irmã Coquinha também. E eu quero dizer algo para vocês. Quando a gente tem trabalho, a vereadora Regina, eu vou dizer como vereadora hoje, porque eu acabei de receber essa moção através de um ofício, eu fico muito agradecida, né, por ter a oportunidade nesta casa de demonstrar trabalho. Então, quando a gente tem trabalho pela cidade, a gente tem trabalho pela sociedade, a gente tem empenho, a gente tem transparência, a gente tem vontade. Quando a gente luta, as pessoas verem, né? Então, isso é muito importante. Eu hoje estar aqui como vereadora pelo 4º mandato consecutivo, podendo receber essa mensagem de uma seguidora lá de Caçapava. E eu quero deixar para vocês, antes de eu iniciar, uma frase que eu gosto muito, né? E eu gosto dela porque eu a pratico, eu coloco ela em prática, que disse assim: mas mandato é para servir. Sempre que um político encontra sua verdadeira identidade
ele entende seu propósito na jornada e compreende verdadeiramente que mandato é para servir a sociedade e não para ser servido por ela. Então, nós estamos aqui, eu estou aqui para servir e não ser servido. E nós temos que servir com qualidade, nós temos que servir com eficiência, nós temos que servir com transparência, que foi para isso que nós fomos colocados aqui pelo povo, nos escolheu para estar aqui. Quero deixar, ler essa mensagem que eu gostei muito, até fiquei um pouco surpresa de receber. É um ofício número 220/2025, né, 2025, que é de Caçapava, 30 de abril de 2025. Prezada Senhora, encaminha a Vossa Senhoria cópia de moção número 148/2025, de autoria da vereadora Dandária Gissone, apresentada na sessão ordinária, realizada no dia 29 de abril de 2025. Atenciosamente, Rodrigo Meirelles Cursino, presidente. A senhora Regina Costa, vereadora. Rua Antônio Batista Rodrigues, número 364, Centro de Mirassolândia, São Paulo, CEP 15.145.000. Moção número 148/2025. Ementa. Moção de congratulação à vereadora Regina Costa, do PSB, representante da cidade de Mirassolândia, por seu trabalho exemplar comprometido na política local. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Mirassolândia, a vereadora a que esta subscreve, em conformidade com o texto regimental desta casa, apresenta à mesa a moção de congratulação à vereadora Regina Costa, representante da cidade de Mirassolândia, por seu trabalho exemplar e comprometido na política local. A presença de mulheres na política é fundamental para a construção de uma cidade mais justa, igualitária e representativa. Sua atuação é um exemplo claro como a participação feminina pode transformar realidades e promover mudanças significativas. Regina Costa não apenas representa as necessidades e anseio da população, mas também inspira outras mulheres a se engajarem na política. Sua trajetória é um convite à ação, demonstrando que as mulheres têm um papel crucial nas decisões que moldam o futuro da nossa cidade. Ao ocupar um espaço tradicionalmente denominado por homens, ela desafia estereótipos e abre portas para que mais vozes femininas sejam ouvidas. Que seu trabalho continue a prosperar e a fazer a diferença na vida das pessoas. Quedou deliberado pela Casa de ciência da presente da moção à vereadora Regina Costa. Muito obrigado. Agradeço aqui a vereadora que encaminhou essa moção para mim. Estou muito grata, agradecida, fico lisonjeada e dizer, é isso aí. Quando a gente trabalha, a gente tem resposta. Eu quero continuar trabalhando na cidade de Mirassolândia, assim como foi me incumbido esse papel. Eu fui eleita. Como me confiaram, eu estou aqui para continuar trabalhando pelo bem comum da nossa população. Muito obrigada a todos vocês. Nada mais, encerra a presente sessão. Boa noite.